Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas novidades e notícias do Vascão hoje, né, cara? Depois do mau caratismo aí do uruguaio Carlos de Pena, o Vasco segue em busca de reforços no mercado sul-americano e também aqui no mercado brasileiro. Vamos trazer aqui quem é o jogador misterioso que o Vasco negocia aí, que é sul-americano, que está fora da Copa e que é ponta. Vamos falar aqui do nome que possivelmente será o nome contratado, o jogador contratado. Também vamos falar aqui do jogador argentino Benjamin Reuser. O jogador teria avançado na negociação com o Vasco e já tem um tempo até de contrato que ele poderá fechar com o nosso clube. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas já deixa aí aquele like, explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. O Vasco ontem informou que os profissionais de scout aí da 777 Partners chegarão ao Rio de Janeiro na próxima semana. O Vasco irá receber a visita técnica aí de dois membros do grupo 777 Partners ligados ao Genoa. São eles Johannes Spors, diretor do clube italiano, e Sebastian Arias, chefe de scout do Genoa. Ambos irão passar a semana reunidos com a direção geral de futebol do Vasco, o centro de scout e inteligência e departamento de saúde e performance do clube. Eles irão conhecer São Januário e o CT Moacir Barbosa e o CT da base em Caxias. Pois é, pessoal, a gente espera que dê certo o quanto antes a vinda dos norte-americanos o mais rápido possível ao Vasco. Ainda depende de algumas outras coisas, né? A gente vem falando isso aqui nos nossos vídeos. Depende ainda da votação do sócio para alteração lá no estatuto. Depois ainda deve ter mais reuniões marcadas para lá no final, o último ato, ser a votação da SAF, se vai ser aprovado ou não. Como eu sempre venho falando, eu acredito que não vai ter resultado isso antes de julho, agosto, até mesmo setembro, no mais tardar setembro. Acho que ainda vai levar um certo tempo para que aconteça aí realmente a SAF no Vasco. Se brincar, meu amigo, isso ainda vai ficar lá pro ano que vem, assim como foi no Botafogo, né? Virou 2022, o John Textor chegou lá no Botafogo, já contratando Deus e o mundo, né? A gente sabe que no Vasco tudo é difícil, né? Tudo é complicado e nada dá certo, né? Por mais que a gente tenta dar esperança, sempre tem uma coisa que atrapalha os planos do Vasco, mas dessa vez a gente espera que dê certo sim a SAF aí. Os norte-americanos venham e tirem o Vasco desse buraco, que semana que vem já começa novamente tudo de novo, né, cara? Mais uma luta na Série B, a quinta Série B da história do Vasco, e se Deus quiser a última. A gente espera que o Vasco nunca mais jogue essa competição, mas antes tem que passar por ela nessa temporada em 2022, se quiser retornar para a elite, se quiser voltar aí um dia a ser campeão brasileiro, a ser campeão da Libertadores novamente, e até mesmo, quem sabe, conquistar o seu primeiro Mundial. Semana que vem é o primeiro passo aí para, quem sabe, acontecer uma mudança dentro do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha da chegada aí dos membros da 777 Partners que trabalham aí no scout de futebol para ajudar o Vasco aí nessa caminhada. Bom, pessoal, ontem saiu aí uma notícia muito desagradável pro torcedor vascaíno, né? Muitos torcedores ficaram irritados, né, com o jogador Carlos de Pena, uruguaio, né? O jogador estava fechado com o Vasco, inclusive até mesmo o Globo Esporte fez uma reportagem falando que o jogador já era novo reforço do Vasco. O jogador deu para trás, enganou o Vasco, legal, ficou sem dar a resposta. O Vasco já tinha assinado um pré-contrato com o atleta, o jogador simplesmente desapareceu e foi dada a notícia que ele está fechado com o Internacional, cara. Olha só o balão que o jogador e o empresário do atleta deram no Vasco. O Vasco ficou muito irritado com isso, porque o jogador já tinha fechado meio que um pré-contrato com o Vasco e estava sendo negociado com outros clubes. Isso aí é um mau caratismo gigantesco, né, cara? Eu acho que se o Vasco um dia jogar com o Internacional e ele estiver dentro de campo, é porrada nele, meu amigo. Os jogadores do Vasco não podem aliviar pra esse babaca, mano. Cara, mau caráter, ainda vem agradecer ainda o Vasco pelas negociações, cara. É ridículo um jogador desse, a gente deseja tudo de ruim pra um cara desse que faz isso com o clube, da grandeza do Vasco, faz o Vasco de trouxa e principalmente o torcedor que estava esperançoso com essa contratação, né? Lamentável esse tipo de caso dentro do Vasco, mas isso mostra aí a fraqueza que é a negociação com o Carlos Brasil, principalmente aí com a diretoria do Vasco também, do Jorge Salgado, que contratou esses profissionais aí fracos, RK
Ricardo, também o Caso Brasil, que não tem experiência. Vale lembrar que o pessoal da 777 Partners ainda não assumiu o Vasco. Os caras estão vindo essa semana para conhecer o clube aí melhor a fundo, né? O Scout que vai auxiliar o Vasco nas contratações. Infelizmente, ou até mesmo felizmente, não deu certo essa contratação. Tomara que o jogador não faça nada com a camisa do Internacional. E o Vasco segue em busca de reforços aí no mercado sul-americano. A novela Benjamin Royce segue ainda a todo vapor, né, cara? O jogador que chegou a ser descartado voltou à tona novamente, que ele poderia chegar em julho. Tudo indica que ele será novo reforço do Vasco, de acordo com a imprensa argentina, que já vem noticiando isso já há alguns dias, né? Inclusive, já vazou que o jogador vai assinar contrato com o Vasco de 4 anos por válido por 4 temporadas. E ele será novo reforço do Vasco assim que acabar o seu contrato com o River Plate no mês de junho. Em julho, ele já poderá ser novo reforço do Vasco e ajudar o Vasco aí na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube ainda não confirma essa negociação, mas as informações que chegam lá da imprensa argentina é que o Vasco já teria feito um pré-contrato com o atleta e o contrato está escrito que ele vai ficar no nosso clube por 4 anos. Deixa aí nos comentários se te agrada a contratação do Benjamin Royce, jogador argentino de 22 anos, revelado pelo River Plate, joga pelas pontas, jogador é canhoto. Bom, pessoal, e a grande novela aí vem sendo essa do famoso gringo, né, cara? O craque que o Vasco deseja contratar. Não é um jogador que vai disputar a Copa do Mundo. Ele é um jogador sul-americano que estava jogando aí na sua seleção e o torcedor vascaíno ficou bem inflamado com essa notícia trazida inicialmente lá pelo jornalista Flávio Dias. Com certeza chamou bastante atenção essa informação trazida aí para os vascaínos. O torcedor vascaíno ficou bem eufórico, achando que poderia ser aí Alex Sanches, também aí, ou James Rodrigues, né, jogador colombiano, cracaço de bola, mas não é nenhum desses jogadores, cara. Não vai ser ele, vai ser o famoso Carlos Palacios, meu amigo, jogador do Internacional. Sabe quantos gols o Carlos Palacios fez em 34 jogos na temporada passada com a camisa do Inter? 0, amigo. 0 gols. Ele não fez nenhum gol com a camisa do Internacional na última temporada. Tudo indica que esse é o cara que o Vasco vai contratar. Ele é jogador da seleção chilena, disputou a Copa América de 2020 com a seleção do Chile, é ponta e não vai disputar a Copa do Mundo, né, cara? Parece que tudo indica que esse sim é o jogador que o Vasco irá contratar. Jogador de 21 anos, com passagens aí pela União Espanhola lá no Chile, antes de chegar no Internacional. No Internacional nessa temporada, de acordo com o site Transfermarkt, ele realizou apenas uma partida, não marcou nenhum golzinho sequer. Como eu disse, se em 34 jogos ele não fez nenhum, não vai ser que um jogo ele vai fazer gol, né, cara? E o Vasco parece que tem sim um desejo de contratar esse jogador. A imprensa chilena já noticia do interesse do Vasco. Você pode procurar facilmente essa informação aí. Já tem várias informações vindo lá do Rio Grande do Sul, né, dos portais do Rio Grande do Sul. Também o UOL dizendo que a negociação não vai ser fácil, porque o jogador tem um contrato longo com o Internacional até 2025. A gente ainda não sabe se o Vasco vai trazer ele por empréstimo ou em definitivo. Fato é de que no Chile eles estão dizendo que a 777 Partners está por trás dessa negociação e que vai contratar o jogador para o Vasco. Vamos aguardar, ver se vai dar certo essa contratação. Confesso eu que não percebi esse jogador jogando, não vi ele atuando com a camisa do Internacional, até porque não tive interesse na primeira divisão ano passado. Vou pesquisar melhor a fundo como que é o futebol desse atleta. Acredito eu que o Vasco com certeza deve ter feito aí sim a análise, porque não tem como contratar um jogador que não faz gol durante a temporada. Ele pode ser muito produtivo para o time, mas gol ele não faz. Deixou bem claro isso, fazendo 34 jogos com a camisa do Internacional e não marcando nenhum golzinho sequer, né? Deixa aí nos comentários se te agrada a chegada do Carlos Palacios, que pode ser novo reforço do Vasco. Com certeza melhor que o MT ele é, não é? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis.